O governo atual atingiu a menor taxa de aprovação desde o início do mandato, segundo uma pesquisa recente do Datafolha. E muita gente já começa a questionar: será que isso significa o fim da linha para o projeto político em 2026? Será que o Lula vai se candidatar em 2026 depois do seu terceiro mandato ser essa tragédia? Apenas os fãs do político que defendem o atual presidente. Agora, quem realmente pensa e não é fã de nenhum político está criticando fortemente esse governo. E é sobre isso que vamos falar hoje. Eu dividi o vídeo em 3 partes. Primeiro, os principais motivos que levaram a essa queda de popularidade. O segundo, como isso impactou o mercado financeiro, com as reações tanto na sexta-feira quanto na segunda-feira. E o terceiro é, por que ainda é cedo para cravar que o governo ele está com os dias contados? Afinal, já vimos históricos anteriores em que a popularidade se recuperou com estratégias bem calculadas. E esses dias eu estava assistindo a série da Netflix chamada Mecanismo, que reflete bem o que aconteceu na época do Mensalão, Lava Jato, onde todo dia eu ligava a TV e acompanhava algum político sendo preso. Era dinheiro no apartamento, dinheiro na cueca, corrupção e o caos no Brasil finalmente sendo revelado. E só de lembrar de tanta coisa que aconteceu, qualquer pessoa fica indignada. E ainda assim, a Dilma, que era presidente na época, foi reeleita, mesmo com tantas coisas acontecendo. O outro candidato era o Aécio Neves, que também já teve seu nome envolvido em alguns escândalos. E lembrando, estamos a quase 1 ano e meio das próximas eleições que acontecerão em outubro de 2026. E vamos começar falando sobre a popularidade do presidente. Na última sexta-feira, um pouco antes do fechamento do mercado, o Datafolha divulgou uma pesquisa mostrando uma queda significativa na avaliação do governo. O resultado foi surpreendente e teve um impacto imediato, inclusive na Bolsa de Valores. E de acordo com os dados, a aprovação do governo caiu para 24%, uma queda de 11 pontos em apenas 2 meses. Já a reprovação subiu de 34% para 41%. Se você observar o gráfico na tela, vai notar que essa é a pior avaliação desde o início do mandato, superando até momentos críticos do passado. O que chama a atenção é que, mesmo com essa queda, não dá para dizer que o governo está completamente fora do jogo. Em 2005, por exemplo, durante o auge do escândalo do Mensalão, o governo também enfrentou uma queda de popularidade, mas conseguiu se recuperar e vencer a eleição no ano seguinte. Isso mostra que, historicamente, é possível reverter cenários desfavoráveis. Não que eu queira que isso aconteça. Eu quero um governo que pare de gastar, que valorize a nossa moeda e vê os preços dos alimentos no mercado acessível, para a gente finalmente poder comprar pão, café, carne e ovo a preços acessíveis, sem precisar deixar todo o nosso salário em apenas uma sacolinha de supermercado. Mas afinal, o que levou a essa queda tão expressiva agora? E a resposta está exatamente nos preços dos alimentos e graças às redes sociais que têm pressionado e vai continuar pressionando o atual governo e os próximos que estão por vir. Claro que se tivermos liberdade de expressão nas redes sociais nos próximos anos. Imagine se proibirem de reclamar do atual governo. Isso acabaria com os memes que a gente vê hoje em dia e com a velocidade em fazer as pessoas saberem o que está acontecendo no Brasil. E voltando, o problema é que atualmente o governo ele está falhando justamente no preço dos alimentos. Claro, além de outros tantos erros. O preço dos alimentos subiu consideravelmente, mesmo com o IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, apontando uma inflação de 5%. Mas é importante lembrar que o IPCA é uma média em uma cesta de consumo que varia muito em um país continental como o Brasil. Enquanto alguns produtos ficam mais caros, outros podem cair, puxando a média para baixo. No entanto, o que o brasileiro sente no dia a dia é o aumento dos preços de itens essenciais, como carne, leite, café e o óleo de cozinha. Parte dessa alta nos preços dos alimentos está ligada à valorização do dólar ao longo do último ano. Só em 2024, o dólar subiu 27% em relação ao real, e apesar de uma leve queda recente, o câmbio ainda está muito acima do patamar do início do mandato. Em junho de 2022, um pouco antes das eleições, o dólar estava ali cotado em 4,70. Agora, no momento em que eu gravo esse vídeo, está em torno de R$ 5,70. Depois de passar dos 6,10, ele deu uma recuada. Isso impacta diretamente o custo de importação de insumo e, consequentemente, o preço final dos produtos. Outro ponto que pesou na popularidade do governo foi a polêmica em torno do Pix. E recentemente, uma portaria da Receita Federal aumentou o limite do monitoramento de transações de R$ 2.000 para R$ 5.000, mas ela também ampliou o número de instituições fiscalizadas. Isso gerou uma onda de desconfiança na população, que
que viu a medida como mais uma forma de aumentar a arrecadação. E o ministro da Economia, aliás, já até ganhou um apelido por conta disso, o nosso Super Taxade. E essa percepção de que o governo está mais preocupado em arrecadar do que em aliviar a carga tributária pesou na avaliação popular. O Brasil bateu recordes em arrecadações em 2024, ou seja, o governo tem mais do nosso dinheiro, porém ele continua gastando sem controle e isso tem um impacto muito negativo na vida principalmente do mais pobre. Somando todos esses fatores, alta do dólar, aumento dos preços dos alimentos e a sensação de que o governo ele está mais focado em arrecadar do que em melhorar a vida do cidadão, temos a explicação para uma queda na popularidade. E além disso, a comunicação do governo também não tem sido eficiente. Em um mundo onde as redes sociais dominam, qualquer declaração pode viralizar e gerar polêmica. Um exemplo recente foi quando o presidente sugeriu que, se um produto está caro, o consumidor simplesmente não compre. A fala gerou memes e críticas, especialmente porque, em um cenário de inflação, as pessoas não têm muitas alternativas. E quem mais sofre com isso é a parcela mais pobre da população, justamente o eleitorado tradicional do governo, já que ele é conhecido como o pai dos pobres. E para quem ganha um salário mínimo, um aumento de 20% nos preços dos alimentos significa ter que cortar itens essenciais. Enquanto isso, a classe média e os mais ricos conseguem se proteger melhor, seja investindo em ativos que valorizam com a inflação, seja diversificando seus gastos, e essa desigualdade no impacto da inflação acaba afetando diretamente a base do apoio do governo. Mas e o mercado financeiro, né? Porque ele reagiu de uma forma positiva à queda na popularidade do governo. E a resposta está na expectativa de mudança. Com a queda nas pesquisas, muitos investidores começaram a especular sobre uma possível alternância de poder em 2026. E isso animou a Bolsa de Valores, que subiu 3% na semana, enquanto o dólar caiu. E não se trata de uma questão ideológica, mas sim de uma expectativa que um novo governo ele possa trazer mais responsabilidade fiscal e, consequentemente, um ambiente mais favorável para os negócios. E essa animação no mercado ela pode, inclusive, ser usada a favor do governo. E você vai entender o porquê. Imagine o seguinte cenário. O presidente ele anuncia que não vai concorrer à reeleição, o que gera uma onda de otimismo no mercado. E com a queda do dólar e alta na Bolsa de Valores, com o tempo, a popularidade do governo começa a subir novamente e próximo às eleições, o presidente simplesmente muda de ideia e decide se candidatar. Parece um plano mirabolante, né? Mas não é impossível. Afinal, a política ela é feita de surpresas. E como eu já disse aqui nesse vídeo, em um cenário tão ruim, cheio de escândalos acontecendo, a presidente na época conseguiu ser reeleita. Vamos ver o que vai acontecer nesse ano e no próximo ano. Em 2026, tudo pode acontecer, até porque o brasileiro ele tem memória curta e esquece fácil de coisas que não deveria esquecer. E você, o que você acha? Acha que o governo ainda tem chance de se recuperar? Ou a queda na popularidade é um sinal de que o projeto político está com os dias contados? Deixe nos comentários aqui a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar mais análises como essa.